Oi, pessoal, nós estamos chegando já no finalzinho da Bíblia e hoje a gente vai estudar a segunda carta de João, a terceira carta de João e o livro de Judas. São três cartas em uma. E por que que são três em uma? Porque nessas três cartas se destaca, se chama a atenção de uma coisa que acontece lá desde o Antigo Testamento, passa por Jesus e chega no Novo Testamento, que é o perigo dos falsos profetas. Lá em Gênesis, Adão e Eva já são traídos, já são enganados por Satanás, que entra na serpente e lança desconfiança no que Adão e Eva tinham escutado de Deus. O próprio Deus tinha falado que eles não podiam mexer não podiam comer o fruto da árvore. E vem Satanás na forma de serpente e joga o veneno. Ó, tá vendo? Até botei a flor preta para frente hoje para fazer em luto, para chamar a atenção dos falsos profetas. Depois, se a gente for pensar, lembra aquele episódio que o povo hebreu saiu tudo do Egito, teve aquela história das 10 pragas? Pois é, ali também os falsos magos, os falsos magos, os falsos mágicos do Egito conseguiram reproduzir dois sinais que Deus estava fazendo através de Moisés. Lembra quando ele bota a mão aqui dentro e daqui de dentro sai a mão dele sai doente? Pois é, eles conseguiram fazer isso. E lembra quando o cajado de Moisés vira uma cobra? Os magos do Egito também conseguiram fazer isso. E lembra naquele primeiro milagre, quando Moisés encosta com o cajado no rio, bota o cajado sobre o rio Nilo e o rio vira todo sangue? Eles também conseguiram fazer isso. E por último, eles também conseguiram fazer as rãs todas virem para o palácio. Então, o destaque aí, o que eu quero chamar a atenção é que Satanás, seus enganadores, eles também fazem, às vezes eles fazem alguns milagres igualzinho a Deus, só para enganar a gente, só de forma bem sedutora. Mas presta atenção, para o diabo tocar na nossa vida, tem que ter sempre a permissão de Deus. Isso a gente aprendeu lá no livro de Jó, porque quando o diabo fala que está andando ao redor da terra e queria tocar na vida de Jó, porque ele via que era uma pessoa justa, então ele teve que pedir autorização de Deus. Quer dizer, Satanás e seus imitadores, ele tem um poder limitado, eles não podem fazer, porque eles não são criadores, não é o criador é Deus, só tem um criador que é Deus Pai. E aí, o que acontece? O diabo é apenas também um imitador, ele veio ao mundo querendo ser adorado exatamente como o nosso Deus deve ser adorado. Como eu falei, desde o Antigo Testamento, em Jesus e lá no Novo Testamento, se chama muita atenção para isso, sobre os imitadores, sobre os enganadores, que tentam fazer coisas parecidas com o que Deus faz. Jesus chega a falar que eles são lobo em pele de cordeiro, que eles vêm para enganar, mas eles são porque eles são sedutores, eles têm um papinho, eles falam de um jeito tal, para você seguir, você fazer, mas pelo fruto, pelo que o próprio Jesus falou, pelo fruto, pelo que eles produzem, a gente vai conseguir diferenciar quem é verdadeiro e quem é falso. Mas o próprio Jesus falou que eles vão crescer no meio da igreja, que nem o joio e o trigo, e só vão ser separados no dia do julgamento final. Até lá, esse dia, eles vão andar juntinhos, o verdadeiro e o falso, o joio e o trigo, o verdadeiro e o falso profeta. Mas os falsos profetas, eles não têm a identidade de Cristo. Eles se andam só pensando nos próprios interesses, eles distorcem, trocam, camuflam e escondem a palavra de Deus. E se enchem de títulos, ele fala assim: esse cara sou eu sou o dono da verdade. Esse Jesus não sabem nada, não. Eles tentam agir exatamente como o diabo agiu quando levou Jesus lá para o alto do monte. Se você adorar ao diabo, você vai ter isso tudo. Só que o próprio Deus estava lá na figura de Jesus. Ele era o filho, o dono de tudo. Então já era tudo dele, tudo por herança ele era dele. E aí, para a gente já chegar para o final, eu pergunto para vocês: como é que a gente pode diferenciar um verdadeiro de um falso profeta? Eu até já falei, né, que a gente tem que prestar atenção, olhar pelos frutos, pelo que eles fazem. Mas tio Paulo batia muito nos falsos profetas, falava muito mal deles. Lembra lá quando Paulo e Silas estavam presos, orando? Por quê?
eles foram presos exatamente porque eles tinham ido contra um falso profeta, que era uma profetisa, uma moça que ficava fazendo adivinhações, ficava contando coisas que não eram para ser ditas, porque ela estava endemoniada, tinha um espírito mal dentro dela, e exatamente por desmascarar a mentira, a falsa profecia, é que Paulo e Silas vão ser presos, porque aquelas pessoas que eram donas daquela mulher endemoniada perdem, o sustento. Mas sim, como é que a gente vai diferenciar o verdadeiro do falso profeta? A primeira dica que tio Paulo mesmo dá é olhar pelos frutos, pelas consequências, pelo que aquelas pessoas fazem. E tio Paulo ainda fala... Tio Paulo não, aí Pedro é que fala mais. Pedro fala, vocês têm que ler a Bíblia todos os dias e comparar com o que está escrito na Bíblia com o que as pessoas fazem. Porque só tem um caminho, uma verdade para a gente seguir. A gente não pode ficar querer inventar demais. Só tem um caminho, uma verdade e a vida, que é Jesus. Então a gente tem que ler a Bíblia, ver se aquilo corresponde ao que Jesus faria, se é aquilo que leva a gente para mais perto de Deus ou não. A gente tem que ler. Você não bebe água todo dia na sua casa? Eu tenho certeza que você bebe, senão você não estava aí. Você também não come todo dia na sua casa? Então, você tem que fazer a mesma coisa com a Bíblia. Se você bebe muita água, você vai ler um capítulo muito grande também, ou um livro logo inteiro. Se você bebe pouquinho água, você é tipo um passarinho, você vai ler pedaços menores. Mas você começa lendo pedaços menores, depois você vai aumentando, aumentando, aumentando. A mesma coisa a gente tem que fazer com a Bíblia. Se você come pouco, vai acabar ler menos. E um dia você vai aumentando, aumentando, aumentando. Vai nessa, vai crescendo assim e vai bebendo mais água que você vai ficar mais saudável. E aí, para a gente terminar, eu já sugeri, já dei a dica do tio Paulo, que é para você ver os frutos. Já dei a dica de Pedro, que é para ler a Bíblia, buscar Deus. Porque quando a gente lê a Bíblia, por incrível que pareça, ela lê a gente, ela ensina a gente. Eu vou fazer um truque de um falso profeta. Tá vendo esse copo aqui, ó? Copo duro, ó. Duro. Eu vou ter que ajeitar a câmera, porque eu vou pegar esse copo aqui e vou fazer uma coisa diferente com esse copo. Tá vendo? Botei esse, ó, o copo tá aqui, na beirada, ó, pronto, tá aqui. E eu tenho esse saquinho aqui, ó, completamente vazio. Vazio. Não queria nem fazer propaganda, mas o saco tá vazio aqui. Só que eu vou tapar esse copo com esse saquinho aqui. Vamos contar até 3 e eu vou fazer como um falso profeta. E vou fazer o copo sumir, para você ver como é que os falsos profetas podem enganar. Fazer truques muito parecidos com o que Deus faria. Ó, vamos contar até 3 todos juntos. Aqui, ó. 1, 2, 3. O copo ainda está aqui, mas eu tenho certeza que foi você. Foi a tia Carla que não contou até 3. Eu ouvi daqui, da minha casa. Ó, o copo aqui continua vazio e o copo continua, ó, copo. Vamos contar de novo, para ninguém achar que é uma coisa espetacular. Vamos contar de novo até 3, mas juntos, tá bom? 1, 2 e 3. Quem foi que não contou agora? Levanta a mão aí, por favor. Foi você que levantou a mão que não contou. Por favor, a gente precisa acabar essa aula. Então eu quero que você conte comigo até 3, para o copo poder sumir e fazer um truque falso, igual os falsos profetas fazem. Vamos lá, ó. Eu vou tapar pela 3ª e última vez isso aqui. E eu quero que agora esse truque aconteça de qualquer forma. Combinado? Então vamos lá. Vou preparar aqui o copo de novo. Vou botar ele aqui arrumadinho e a gente vai contar o copo aqui. Vamos contar até 3 de novo. Você aí e eu aqui. Combinado? Vamos lá, ó. Então, ó. 1, 2, 3. Agora acabou e sumiu o copo. Só para mostrar que os falsos profetas podem enganar exatamente como Deus, os mesmos milagres que Deus faz, Satanás pode enganar. Então fica atento, olha para o fruto das pessoas e principalmente leia a Bíblia todos os dias, como quem bebe uma porção de água ou como quem come para o seu prato de comida, tá? Tchau, pessoal!